Bom dia a todos e a todas. Bom dia. E aí, como vocês estão hoje? Como passaram a semana de estudos? Porque hoje é sábado, né? Então a semana passou. Bom, a gente vai dar continuidade na nossa matéria hoje. E a gente estava vendo o que mesmo? Comigo, especificamente, processo penal, obviamente. Cris, Tati, Jardel. A gente estava vendo procedimentos? Procedimento, certo? No processo penal. Mais especificamente, qual é o procedimento que a gente estava estudando? Procedimento comum ordinário, certo? Bom, hoje já é a nossa terceira aula em relação a essa matéria. Então, para ter a ideia de que é uma matéria, embora curta em termos de artigos, ela tem bastante questões interessantes que foram debatidas tanto em sede de jurisprudência do STJ e do STF, que ao longo dessas aulas a gente foi mencionando. E hoje, só para a gente continuar, a gente vai retomar pela 10ª vez como é que a gente começa um procedimento no âmbito comum ordinário. A gente começa com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, no caso de ação penal pública, e aí vai para o juiz. O juiz pode fazer algumas coisas, certo? O que ele pode fazer em primeiro lugar? Aceitar ou rejeitar. Ele pode rejeitar liminarmente, nos termos do 395, que a gente já viu. Ou ele pode citar o acusado para apresentar resposta à acusação, certo? Nos termos dos artigos 396 e 396A. E depois disso, apresentada a resposta à acusação pelo acusado, o juiz pode fazer 3 coisas, certo? O que ele pode fazer mesmo? Ele pode absolver sumariamente, nos termos do 397 que a gente também já viu. E ele pode rejeitar tardiamente, embora não previsto na legislação, a gente viu que é o entendimento pacificado pelos tribunais. Também com base no 395, os fundamentos. Ou, se não for caso de rejeitar tardiamente a denúncia anteriormente oferecida pelo Ministério Público, nem de absolver sumariamente o acusado com base no 397, não resta ao juiz senão o quê? Designar uma audiência de instrução, debate e julgamento. Aí a gente viu na nossa última aula alguns pontos em relação a isso. E aí, qual é o primeiro ato mesmo na audiência de instrução de debates e julgamentos? Oitiva do ofendido, da vítima, das testemunhas, tanto primeiro da acusação e depois da defesa. E aqui a gente viu vários aspectos importantes. E depois a gente viu a questão dos ouvidos dos peritos, foi a questão da acariação, a questão do reconhecimento de coisas e pessoas. De coisas e pessoas. Aí eu disse para vocês que, no caso, o nosso estudo de procedimentos do processo penal era conglobar vários temas que foram vistos aqui de forma isolados. Por exemplo, as questões em matéria de prova e a questão da sentença no final que a gente vai ver. Só que alguns pontos importantes a gente retomou aqui em razão de ter vários entendimentos do STJ e do STF acerca de pontos divergentes, certo? Então, como o nosso intuito não é ficar repetindo dentro do estudo do âmbito do procedimento, todos os atos procedimentais realizados a gente viu de forma bem objetiva. E depois que a gente parou, foi aqui. Aqui é onde? Depois que ocorre a oitiva da vítima, oitiva da testemunha da acusação, tanto da defesa, perito, acariação, reconhecimento de coisas e pessoas, vem o último ato da instrução probatória. E qual é? O interrogatório.
Então, é a partir daqui que a gente vai retomar hoje o nosso encontro, tudo bem? Então, vamos começar aqui com o interrogatório. Mais uma vez, nosso objetivo não é repetir, porque vocês já tiveram uma aula de provas. Então, a nossa pergunta é, em relação, dentro do procedimento, quais são os aspectos importantes do relatório, do interrogatório, aliás? A gente lembra que a questão do procedimento recebeu várias alterações com a Lei 11.719 de 2008, que foi conhecida como a reforma do Código de Processo Penal, certo? E aí, no início das aulas, eu já adverti vocês das novidades trazidas pela Lei, da Lei 11.719 de 2008. E dentro do interrogatório, qual é essa mudança que teve com a Lei 11.719 de 2008? Antes ele era no início, né? Sim, antes ele era no início, Estela, e agora ele é o último. E essa mudança, esse giro de perspectiva do legislador com a Lei 11.719 de 2008, ao colocar o interrogatório como último ato da instrução probatória, nos dá um indício de quê? De que, na verdade, o interrogatório ele é menos um ato de prova, menos um meio de prova do que um meio de defesa, certo? Porque o interrogatório ele está dentro do âmbito do princípio da ampla defesa. O interrogatório, a gente enxerga ele dentro do âmbito do princípio da ampla defesa? Quando a gente diz assim, o acusado ele tem o direito de ampla defesa, o que significa, quando eu digo assim, ele tem o princípio da ampla defesa? Na ordem, a gente tem a defesa técnica e a autodefesa, certo? A defesa técnica é exercida por quem? Pelo defensor, né? Se particular, advogado, ou se tiver defensoria pública estruturada, o próprio defensor público, certo? Então, aqui, por defensor. E a autodefesa? Ele pode exercer de duas maneiras. Quais são elas? Como? Ele pode se silenciar e ele pode, não lembro o termo, quando ele age dentro do processo. A autodefesa a gente pode dizer que é o direito de presença aos atos do processo, dos processuais, e o direito de participação. Que é exercido por meio do interrogatório, certo? Então, só para a gente localizar onde é que o nosso interrogatório se encontra no âmbito quando a gente fala da ampla defesa. E aqui a gente chega à conclusão de que o interrogatório, na verdade, ele é o ponto máximo do exercício da autodefesa pelo acusado, que se dá quando do interrogatório, na audiência de instrução e julgamento, perante a autoridade judicial, perante o juiz. Certo? A gente tem alguma dúvida aqui? E aí, o que eu queria dizer com isso? Queria dizer que quando a gente trouxe a introdução da Lei 11.719 de 2008, o legislador tinha um objetivo. E eu disse para vocês, esse objetivo era, o legislador quis concentrar todos os atos procedimentais dentro de uma única audiência, lembra? Então, que tudo aquilo que a gente estava vendo ocorreria numa mesma audiência. E, portanto, no artigo 399, parágrafo 1º do CPP, ele diz que se o acusado estiver preso, o que o juiz deverá fazer? Requisitar a presença do acusado, obviamente, para a autoridade competente.
que é a autoridade responsável pelo estabelecimento onde ele se encontra preso, certo? Legal. Então, o que seria esperado do nosso legislador que, se eventualmente ele fizesse alguma alteração no âmbito do sistema do interrogatório do acusado, fizesse? O que esperar dele? Após a reforma da Lei 11.709 de 2008 e com esse objetivo, o final que eu disse para vocês, qual era o intuito do legislador? De condensar todos os atos numa só audiência. Em razão do princípio da concentração dos atos. Ele previu esse 399, parágrafo 1º, para quê? Para que o acusado comparecesse à audiência e que ao final de todas as diligências ainda fosse possível fazer o interrogatório na mesma audiência, correto? Então, o que esperar do nosso legislador quando ele eventualmente fizesse alguma alteração após 2008? Que de fato ele fez em 2009? Era voltar a atenção por um sistema que desse prevalência a quê? A presença do acusado na audiência, certo? Mas se a gente olha o artigo, só por curiosidade, o artigo 185 e seguintes, que trata sobre interrogatório. O parágrafo 1º e seguintes foi alterado pela Lei 11.900 de 2009. E quando a gente lê o dispositivo, principalmente os parágrafos do 185, ele está em harmonia com o objetivo do legislador da Lei de 11.719 de 2008 e com esse dispositivo 399, parágrafo 1º? Não tá. Por que não tá? Porque aqui no parágrafo 1º ele diz qual é a preferência de que ele seja ouvido no estabelecimento onde ele esteja preso. Seja ouvido, em primeiro lugar, no estabelecimento onde se encontra, preso, desde que esteja garantida a segurança do juiz, do Ministério Público. Do advogado não consta segurança, não é só consta presença. Então a presença já está suficiente. E a publicidade do ato. E aí o segundo, de forma excepcional? Por videoconferência. Por videoconferência. E somente se não for possível ouvir nessas condições, e na videoconferência é uma medida excepcional, certo? O legislador diz que depende de decisão fundamentada por parte do juiz. Mas também as hipóteses não restringem muito a atuação do juiz, né? Porque diz grave problema de ordem pública. A ordem pública nunca vai ser algo exato, sempre vai caber tudo e não caber nada. A questão da segurança pública, se ele oferecer risco de fuga ou tiver suspeita de que ele faz parte de uma organização criminosa, etc, porque a matéria é lá de provas. Mas para lembrar que é um caráter excepcional por videoconferência. E só por último, quando não possível ouvir ele no estabelecimento onde se encontra preso, ou de medida excepcional por videoconferência, é que lá no parágrafo 7º do 185 diz que ele será requisitado para audiência. Então, enquanto o legislador lá de 2008, na reforma, deu prevalência ao direito de participação efetivo, conferindo ao acusado o direito de ser requisitado e comparecer na audiência de instrução e julgamento, na reforma de 2009, na Lei 11.900 de 2009, não foi o mesmo caminho adotado pelo legislador. Então, o que fazer? Como lidar com esse contexto todo? O ideal mesmo seria aqui, né? Seria que pudesse ser requisitado quando da audiência, certo? Mas uma pergunta que fica, então,
Dentro desse sistema da Lei 11.900 de 2009, uma vez, nessa hipótese aqui, por videoconferência, ainda que seja medida excepcional, mas a tecnologia ajuda, né? Quando ela está presente. Mas a tecnologia chega antes da legislação? Chega. A tecnologia chega antes de 2009? Chega. A tecnologia chega em alguns tribunais, em algumas comarcas, e em São Paulo aconteceu isso. Porque, afinal de contas, videoconferência facilita a vida, não facilita? Então, São Paulo tinha uma lei estadual, que era a Lei 11.819 de 2005. Era uma lei estadual de São Paulo. São Paulo sempre vanguarda, né? Realizou vários interrogatórios por meio do sistema de videoconferência, a partir do regulamento dessa lei 11.819 de 2005. E claro que em 2005 a gente não tinha essa lei 11.900 de 2009. Então essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E alguém, chegando ao Supremo, disse: STF, os interrogatórios realizados na comarca de São Paulo, que tem regulamentação na lei estadual 11.819 de 2005, antes dessa lei 11.900 de 2009, que regulamentou a questão da videoconferência, o interrogatório da videoconferência, é constitucional? Porque, de certa maneira, quando você realiza o interrogatório por videoconferência, a ampla defesa ela fica um pouco restrita, porque você não tem aquele contato físico, embora você está vendo o juiz ali, etc e tal, mas não tem essa presença física, digamos assim. A pergunta chegou ao STF e perguntaram: STF, esses interrogatórios aqui, feitos sobre a égide da Lei 11.819 de 2005, antes da Lei 11.900 de 2009, é constitucional? O que vocês acham que o STF disse para quem chegou lá e perguntou para eles se isso era constitucional? Já nem sei, não consegui receber isso. Não é possível saber. Depois de quarta, não é possível saber o que o STF pensa sobre a Constituição, o que a Constituição diz. Ok, mas na época o STF ainda era possível. Eu tenho uma professora que disse para estudar direito de verdade no Brasil, não temos que ignorar a jurisprudência, senão a gente aprende tudo o que a gente aprende nos lugares que a gente estuda, né? Mas, de qualquer forma, o STF disse: é inconstitucional. Isso daqui já foi uma assertiva de uma das provas da Defensoria Pública, salvo engano, Ceará, mas eu preciso verificar certinho o lugar, que dizia que os interrogatórios feitos mediante videoconferência antes da Lei 11.900 de 2009 eram constitucionais, o que é falso, porque foi declarado inconstitucional pelo STF. E por que motivo? STF diz: regulamentar questões de natureza de processo penal é competência privativa da União e também, de forma indireta, violaria o princípio da ampla defesa. Tudo bem? Então a gente não vai mais esquecer que os interrogatórios por videoconferência só são válidos e tidos como regulares quando feitos sobre a égide da Lei 11.900 de 2009, que regulamentou a nível federal a questão do interrogatório mediante por videoconferência. Certo? A gente pode seguir? Vocês têm alguma dúvida em relação aqui? Beleza. Então a gente pode... Essa legislação, aquela do RDD também, que eles declararam constitucional, foi com base na... Porque era também lei estadual, né? Sim. Também foi uma questão de competência. E aí depois eles fazem uma lei federal, igual ali, né? Copia e cola. Aí, mas é dali em diante, né? Nível federal. As anteriores, então, né? Sim. É feito o ex-tunc. Não, ex-tunc não, ex-nunc, né? Daqui pra frente. Então, com essa ideia, a gente discute uma outra coisa dentro do interrogatório, aqui, no nosso último ato do procedimento, que é
A gente sabe que o interrogatório ele tem duas etapas, né? Lá no artigo 186. E quais são essas duas etapas? Primeiro é perguntas de qualificação e depois de mérito. Mas antes da gente chegar aqui, eu queria só ressaltar uma coisinha. O acusado, ele pode fazer a sua defesa pessoal que a gente viu, decorrente do seu direito de audiência, de forma positiva ou de forma negativa. A de forma positiva, no seu direito de audiência, bom, é ele contar a sua versão dos fatos quando do momento oportuno, certo? Então esse seria o que a gente vai ver a seguir. Mas o direito pessoal negativo seria como? O direito ao silêncio. O direito ao silêncio. O direito ao silêncio é um direito, uma garantia constitucional? Expressamente? Ela está na Constituição aonde? No artigo 5º? Inciso 63. Eu não sei contar o antes. Que diz que o acusado será informado dos seus direitos, inclusive o direito de permanecer calado. Não sei se está exatamente nessas palavras, mas está nesse sentido, certo? Então, e mais do que isso, ele vale para as pessoas que estão respondendo o processo em liberdade como pessoas que estão presas, certo? E mais do que uma garantia constitucional, ele também está na Convenção Americana de Direitos Humanos, o CAD, né? No artigo 8.2g, que diz: toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma e nem declarar-se culpada. É isso que diz, certo? Mas, então o que significa dizer isso? Significa dizer que o uso do silêncio pode causar algum prejuízo ao acusado? Não deveria. A legislação infraconstitucional garante isso? Lá no artigo 186. Garante? Pelo menos em tese, sim. Parágrafo único do artigo 186 diz o quê? O silêncio que não importará em confissão. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, em tese garante, certo? O artigo 186, parágrafo único. Mas o nosso Código de Processo Penal, ele não é sempre harmônico e sistemático, como a gente viu essa questão aqui, né? Anteriormente. E se a gente olhasse o artigo 198, Código, primeira parte, segunda parte do Código de Processo Penal, que trata da confissão, e diz: 198. O silêncio do acusado não importará na confissão, mas poderá constituir elemento para a formação da convicção do juiz, de convencimento do juiz. Sim. Então, embora nós temos a garantia constitucional de que garante o direito do acusado de permanecer calado, também prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos e em tese na lei infraconstitucional, o artigo 198 ele abre brecha, né, para isso, de certa forma, em algumas oportunidades não serem tão respeitadas assim. E mais do que isso, esse direito de silêncio, se é uma garantia constitucional, cria um dever para o Estado? Em algum sentido? Que dever que cria para o Estado? De informar o seu acusado? Porque se constitui uma garantia e o sujeito ele tem que ter conhecimento da extensão das suas garantias, ao passo, na medida em que a Constituição constituiu uma garantia, o direito do sujeito se permanecer calado durante seu interrogatório, por exemplo, ao mesmo passo, constituiu um dever do Estado de informar o acusado dessa sua garantia, desse seu direito de não ser obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. Certo? Certo. Então, em tese, o que deveria acontecer quando
no interrogatório, o juiz deixar de advertir o acusado de que ele tem o direito de permanecer calado e não ser obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. Nulidade. Deveria ser considerada uma nulidade absoluta por violar uma garantia constitucional? Em tese, sim. Em tese, sim. Mas o que o STJ pacificou a matéria no banco de teses da jurisprudência de 2016? Disse o STJ, a falta de comunicação ao acusado do seu direito de permanecer em silêncio quando do seu interrogatório constitui causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação de um prejuízo. Que vergonha. Que eles adotam o princípio civil, né? Base de. Como é que é? Fácil de nulidez. Esse aqui. Então, a gente teria que fazer essa observação, ok? E mais do que isso, o direito ao silêncio, a sua não ciência por parte do magistrado deveria ser constituir uma nulidade absoluta, porque o direito ao silêncio ele é a manifestação de um princípio muito maior. Qual que é o princípio? Nemo tenetur se detegere. Porque o direito ao silêncio é uma das manifestações do princípio nemo tenetur se detegere. O que quer dizer esse princípio aqui mesmo? Em termos rápidos. Ninguém é obrigado a participar de um ato de prova que pode vir a causar prejuízo a si mesmo e também tem o direito de se permanecer calado quando seu interrogatório. Então a gente entendeu porque é apenas uma manifestação? Porque também você não é obrigado a participar de nenhum ato de probatório que possa vir a seu desfavor, certo? E mais do que isso, esse princípio aqui é a primeira manifestação de um garantismo, do garantismo processual, penal, acusatório. E quem diz isso? A menos que o nosso amiguinho Ferraioli. Ok? Então a gente conseguiu fazer essa contextualização aqui? Como o interrogatório ele é mais do que um simples último ato procedimental lá da nossa audiência de instrução antes dos debates orais, enfim. Então tá bom. Então a gente volta aqui, porque esse aqui era só um parênteses. A gente deveria considerar que o artigo 198 ele não foi excepcionado? Que ele não foi... Porque dentro do CPP tem essa comparação entre o 186 e o 198, né? Sim. O 198 a gente considera então que ele não foi excepcionado? Ou na prática? Então, na prática, é que a confissão ela não é mais a rainha das provas e tudo mais em tese, né? Mas na prática, ele é utilizado como, olha, o sujeito ainda disse, o próprio sujeito acabou confessando a prática do crime, nisso, naquilo. E corroborando essa afirmação da confissão, ele coloca outras provas. Então ele acaba utilizando a confissão como um dos elementos da sua convicção para o seu decreto eventualmente condenatório. Ah, sim, mas é que o 198 ele fala especificamente do silêncio. Do silêncio. Então essa parte de pode constituir elemento para formação do convencimento. Sim, mas a confissão... É excepcionado? Não deveria, né? Mas ele é aplicado pelo legislador. Tanto é que, por exemplo, no caso do interrogatório, o silêncio é uma decorrência do exercício do direito de presença, que por sua vez é decorrência do princípio da ampla defesa, que por consequência é uma garantia constitucional. Então ele não deveria ser utilizado em nenhuma hipótese em prejuízo da defesa, certo? Mas o que deveria ser
Nem sempre. Tanto é que é constituída nulidade relativa a não comunicação desse direito, dessa garantia para o acusado. Então, possivelmente, você teria que provar um prejuízo de que o fato do juiz ter utilizado com base, porque ele tem fundamento legal, né? Fundamento legal ele tem, mas para você, possivelmente, uma instância superior questionar a utilização da confissão como um dos elementos, e não só ele sozinho, para provar o prejuízo. Então sempre é essa, né? Uma presunção de prejuízo, né? É que tem coisas no processo penal que o prejuízo, ele é difícil de provar, não porque ele existe, é porque ele é tão íncito que não tem como você dizer algo mais do que do fato que efetivamente ocorreu. A não comunicação do direito ao acusado, do acusado, do seu direito de permanecer calado durante o seu interrogatório. Certo? Falou? Ah, tá. Ficou confuso ou tá? Não. Ok? Então a gente pode continuar. Então esse era só um parênteses que eu queria fazer, na verdade. Né? E agora a gente volta aqui, né? Que a primeira, são duas etapas, a de qualificação e a de mérito. A de qualificação é quando o magistrado, né, depois de ele ler a denúncia para o acusado, para ele ter ciência do que está sendo acusado, quando o seu interrogatório. E, meu Deus. E ele faz pergunta de residência dele, o que ele fazia antes, ele trabalhava, onde trabalhava, se algum dia ele já foi processado, se pelo quê, se ele já sabe se já foi condenado, se já cumpriu a pena, etc, etc, etc. E aqui na questão de mérito, ele pergunta se a acusação que ele imputa é verdadeira, né? Essa é a primeira pergunta. E aí o juiz ou a magistrada vai fazendo outras perguntas, né? Se a pessoa dizer que não, aí ela vai perguntar se por que alguém poderia atribuir essa conduta para ele, se ele teve alguma desavença, se ele conhece dados do fato, etc, que possa colaborar. Vai questionar das provas já inseridas nos autos e, por fim, perguntar se ele tem mais alguma coisa para alegar em sua defesa, né, em seu favor. E aí, termos rápidos, porque esse não é o nosso objeto de estudo, mas para dizer, então, que depois do interrogatório vem uma outra etapa. Mas só por título de curiosidade, quando o interrogatório tem mais de um acusado, eles são ouvidos juntos? São interrogados juntos? Não, eles são interrogados separados. Isso está no artigo 191 do CPP. E mais do que isso, né? O fato de eles serem ouvidos de forma separada não impede que os defensores, se forem diferentes, possam fazer perguntas. Tanto o Ministério Público quanto os advogados de defesa, se diferentes dos acusados, em razão do princípio do contraditório e nada mais do que isso. Tudo bem? Beleza, a gente está chegando ao fim. Talvez. Disse para vocês que o interrogatório é o último ato da instrução, etc e tal. Vamos supor, então, que foi feito o interrogatório de todos os acusados e mais de um. E o que fazer agora? Qual é o próximo passo? Quem poderia me dizer? Qual é o próximo passo do interrogatório? Do procedimento, né? Porque a gente está dentro do procedimento comum, ordinário. E aí já percorreu todo aquele caminho e chegamos quase no fim em que o interrogatório foi feito. Depois do interrogatório seriam os debates orais, não é? Poderia ter alguma coisa antes, certo? O que seria antes? Seria que após a produção de provas, e o interrogatório é o último ato aqui, tanto o Ministério Público quanto a acusação, ou o Ministério Público quanto a defesa, podem requerer o quê? Diligências complementares. Que é o artigo 402, salvo engano, deixa eu conferir. 402 do CPP. O que significa dizer? Mas, gente, são diligências complementares o quê? Surgidas, cuja necessidade surgiu durante a instrução. Não é aquela prova que você esqueceu de requerer lá na resposta à acusação
E também não é aquela prova que o Ministério Público esqueceu de requerer quando do oferecimento da denúncia, que são os momentos oportunos de cada uma das partes de requererem a produção de provas. Aquelas diligências complementares cuja necessidade surgiu da onde? Das circunstâncias da instrução que estava sendo realizada até o presente momento, certo? E um exemplo que a gente pode colocar aqui como diligências complementares que tem relação com a nossa última aula. Vocês lembram que quando a gente rapidamente passou pela questão da oitiva das testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, a gente viu que poderia ser um número X de testemunhas arroladas tanto por uma parte quanto por outra. Quanto era mesmo? 8, certo? Mas a gente disse naquela oportunidade, quem não entrava nessa conta? Lembra que a gente diz, quem não entrava nessa conta? As testemunhas referidas, lembra? Então aqui pode ser uma hipótese de uma testemunha, necessidade de oitiva de uma testemunha referida, que foi mencionada por uma das pessoas que foram inquiridas pelo juízo, fundamentais para o juiz analisar tanto o mérito da autoria ou da materialidade. Porque se o juiz não precisar dessa testemunha, ainda que referida, para analisar, fazer a questão da autoria e materialidade, também não é necessário, né? Essa testemunha ela tem que ser fundamental para o juiz analisar de forma adequada e poder fundamentar sua decisão em relação à conduta delitiva, se ela existe, se ela aconteceu ou não aconteceu, se fulano de X participou ou não participou. Então, essas diligências complementares, elas são necessárias porque ainda seriam fundamentais para que o juiz pudesse chegar a uma fundamentação mais adequada quanto ao seu juízo em relação ao ter contido na denúncia oferecida pelo Ministério Público anteriormente, certo? Então, não são qualquer diligências, ok? Ou pode ser que no final da audiência o juiz percebendo que o acusado possa possuir uma doença mental, ou a defesa alega isso, e seja necessária a instauração de um incidente de insanidade mental, por exemplo, também é um exemplo de diligências complementares, e que por isso, ante essa avaliação da necessidade ou não dessa diligência, duas hipóteses é possível fazer quando requerida para o juízo, certo? O juiz, nesse critério de necessidade, ele pode dizer duas coisas. A primeira, que essa diligência complementar requerida por uma das partes realmente são necessárias e, portanto, deferir e reconhecer a necessidade presente da realização dessa diligência complementar requerida, certo? Ou ele pode dizer, não é necessário essa diligência requerida tanto pelo Ministério Público. Então, ele pode dizer, não, essa diligência requerida tanto pelo Ministério Público ou pela defesa é impertinente, é protelatório, é desnecessário. E quando ele diz não, aí vai para os debates orais, que a gente vai ver logo em seguida. E se ele diz sim, lá no artigo 404 do CPP, a diligência é feita e aqui, portanto, a audiência encerra-se. A audiência se encerra sem debates orais. Certo? A gente tá junto até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro, Tati, aqui? Então, tá bom. Então a gente vai apagar aqui porque a gente não tem mais espaço. Estamos no interrogatório. A gente já interrogatório. Vamos colocar aqui então. Repassar essa parte aqui pra gente ver o que acontece. Diligências necessárias. Diligências necessárias? Essa é a pergunta. Juiz responde sim, juiz responde não.
fazendo juízo da necessidade ou não da diligência requerida, certo? Então, se ele diz sim, a gente sabe que a audiência vai se encerrar sem debates orais. E se ele disser não, a audiência se encerra, mais debates orais. A audiência não se encerra e tem debates orais. Mas tem debates orais. Aqui é o artigo 404. E aqui é o 402 mesmo. Deixa eu só conferir. 403. 403 caput. E as consequências são diferentes. Por quê? Porque aqui, quando o juiz deferia as diligências complementares requeridas ou pela defesa ou pela acusação e a audiência se encerra sem os debates orais, é porque é necessário que essa diligência seja realizada, certo? Então, após a realização da diligência, realização da audiência ou da diligência, as partes são intimadas para apresentar as alegações finais de forma escrita. E se o juiz indeferir as diligências complementares e logo se segue os debates orais, que é alegações finais por parte do Ministério Público e por parte da defesa. E aqui as alegações finais são, regra geral, orais. Certo? E aí, em primeiro lugar, antes da gente dar continuidade, porque agora a gente já está nas alegações. Vou fazer uma observação aqui. Alegações finais. E, mais uma vez, a Lei 11.719 de 2008 também trouxe novidade no âmbito das alegações finais. Porque como eram nossas alegações finais antes dessa lei? Elas não eram regra geral oral. Então, essa característica dos debates, das alegações finais serem orais, veio com a Lei 11.719 de 2008, certo? E é claro que nas alegações finais é o momento mais oportuno da defesa apresentar as suas alegações de forma mais completa, embora na resposta à acusação é a única oportunidade da defesa apresentar as suas defesas, tanto preliminares quanto de mérito, de forma escrita como regra geral, porque aqui nas alegações finais vai ter que ser no gogó, né? Vai ser ali mesmo, né? Não vai dar tempo de pesquisar uma jurisprudência assim, etc e tal. Mas o fato é que tanto no caso das alegações finais, o artigo 261, parágrafo único do CPP, diz que a defesa exercida por defensor nomeado ou defensor público será de forma fundamentada. Deve ser de forma fundamentada as alegações finais. Não basta dizer requerer a absolvição sem fundamento. Isso não é uma absolvição de caráter geral. Absolva-se o meu assistido, ok? Como se fosse. Então, o defensor público aqui, ele deve uma fundamentação, argumentação fundamentada, aqui, argumentação fundamentada, quando na sua alegação final. Então, não é meramente uma assistência
meramente formal, né? Necessariamente o defensor público ou o defensor nomeado ou constituído deve fazer uso de uma argumentação fundamentada com base no dispositivo 261, parágrafo único do CPP. Tudo bem? E aqui nas alegações finais? Se elas não forem apresentadas, o que acontece? O que acontece? Se elas não forem apresentadas, o que acontece? E é claro que aqui a gente está no âmbito de uma alegação final escrita para discutir isso. Porque se a regra geral é que seja oral, só se o promotor sair correndo ou o advogado sair correndo, mas na hora vai ter que acontecer alguma coisa, certo? Então, vamos deixar um parênteses aqui para a gente poder entender. Mas peraí, você falou alegações finais escritas, mas você não disse que as alegações finais, regra geral, são orais? Sim. E quando que elas serão escritas? De caráter excepcional? De vários réus ou de complexidade? Regra geral, orais. Que está no caput, certo? A exceção vem no parágrafo 3º, salvo engano, 403. Complexidade do caso ou número de acusados? Que diz, a alegação final será por memoriais, não é por escritos, quando complexidade da causa, muitas provas juntadas aos autos, muitas perícias, etc e tal, complexidade da causa, ou número elevado de acusados. E qual seria a terceira? Essa aqui, né? Quando o juiz deferiu a diligência complementar. Então, essa aqui é o 404. Então, tanto é que quando você apresenta alegações finais memoriais, qual que é o seu fundamento legal? 403, parágrafo 3º do CPP. Né? Você diz, fulano de tal, por meio da sua advogada, infra constituída, conforme procuração em anexo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento legal o 403, parágrafo 3º do CPP, apresentar os seus memoriais. Mais ou menos o que é isso? Seria mais ou menos isso, certo? Então, lembrando que só nesses casos aqui a alegação final vai ser por memoriais, e aqui depende de uma avaliação do juízo, né? Se ele vai achar realmente a incidência no caso concreto da complexidade da causa ou número elevado de acusados. Então, nesse caso aqui, em que as alegações finais são apresentadas de forma escrita, e se não forem apresentadas, a gente volta para o nosso parênteses aqui. E se não forem apresentadas? Porque aqui, tanto o Ministério Público quanto a defesa vai apresentar as alegações finais de forma escrita. Porque nesses casos a audiência se encerra sem a ocorrência dos debates orais. Se encerra logo depois do interrogatório, com o indeferimento ser realizado de diligências complementares necessárias. Se o MP não oferecer, o que acontece? Violação de um dever funcional. Certo? E, consequência, informar a Corregedoria do Ministério Público, Corregedor-Geral do Ministério Público, Corregedor-Geral do MP. E se não for a defesa que não deixou de apresentar as alegações finais por memoriais? Bom, a defesa depende, né? Depende do quê?
Se for defensoria, a gente também informa um eventual corregedor geral da Defensoria Pública. Mas eu digo na defesa de advogado constituído. Depende do quê? Depende. Fala, Tati. Do quê? De haver algum... Não, depende se da natureza da ação penal, certo? Porque se a ação penal for pública, ação penal pública, o que acontece? O juiz vai intimar o acusado para que indique um novo defensor e na falta ele vai nomear um defensor dativo ou abrir vista para a Defensoria Pública, certo? Então, se pública, ele nomeia um novo defensor, seja dativo ou se tiver estrutura estrutura organizada da Defensoria Pública, abre vista para o defensor público. Claro, se o acusado não indicar outro patrono, né? Porque ele pode indicar um novo advogado, se o acusado não indicar ninguém. Certo? E se a ação penal for privada? O advogado deixar de apresentar alegações finais. Bom, na ação penal privada, o interesse é particular e por isso o titular da ação penal e o interessado é o particular. E quando o advogado deixa de apresentar deixa de apresentar alegações finais por memoriais aqui, na ação penal privada? Bom, primeiro, ainda que ele ofereça alegações finais e ao final das suas argumentações, nos seus pedidos, ele deixa de requerer ou formular o pedido de condenação do acusado, o que acontece? A gente tem um instituto aí de... como que ele se chama? Perempção, né? Uma das hipóteses que autoriza a perempção é o advogado né? O advogado, porque é ele que protocola ele que atua no âmbito da ação penal privada, porque o particular precisa de advogado. Se ele deixar de formular, ele fala tudo. Enfim, dizer dos fatos, colocar seus fundamentos jurídicos, mas ao final deixar de formular um pedido requerendo a condenação do acusado, é uma das causas que autoriza o reconhecimento da perempção. Então, e a perempção é o quê? Essa hipótese está no artigo 60, inciso 3, tá? Do CPP. A perempção no artigo 60. Mas essa hipótese em específica da falta do pedido de condenação nas alegações finais é no inciso 3. A perempção, qual é a natureza jurídica da perempção? É uma causa extintiva da punibilidade. Lá do artigo 107, acho que é o inciso 4, deixa eu ver. Inciso 4 mesmo. Artigo 107, inciso 4. Então as consequências são diferentes aqui? São. Mas o STF já reconheceu como nulidade absoluta o fato de intimado o defensor, ele não apresentar alegações finais e o juiz mesmo assim prolatar a sentença. Porque é um pouco paradoxo, porque a parte confia no teu defensor constituído, certo? Confia que no final, se ele contratou a pessoa no final, ele não vai fazer uma bobeira dessa, né? De no final esquecer o principal, entre aspas. Enfim. Por ele ter sido constituído. Então, é nesse sentido, aqui, que a jurisprudência vem entendendo. Tudo bem pra vocês? Alguma dúvida até aqui? Então, tá bom. Já que a gente tá aqui...
gente viu o que acontece se não apresentar as alegações finais por memoriais e que a apresentação das alegações finais por memoriais é exceção do artigo 403, parágrafo 3º do CPP, combinado com 404, certo? Mas a gente ainda não discutiu uma coisa. Se as alegações finais são orais, quanto tempo cada parte tem para se manifestar? Então aqui, alegações finais, regra geral, oral. Qual é o tempo? MP e defesa. É 20 minutos para cada um, prorrogado por mais 10. E é o mesmo para a defesa, né? 20 minutos mais 10. E o assistente da acusação? Tem palavra aqui? Ele tem 10 minutos. Mas quando é que o assistente de acusação fala? Fala antes ou depois de quem? Depois do MP. Então vamos colocar como intermediário aqui. Assistente da acusação. Opa, deixa eu apagar. Assistente da acusação. Assistente da acusação tem 10 minutos, certo? Mas esses 10 minutos aqui é considerado como improrrogáveis. Porque não há previsão legal da sua prorrogação como há para a defesa, para a acusação. Improrrogáveis. Mas embora esses 10 minutos sejam improrrogáveis, o tempo falado pelo assistente da acusação se acrescenta quando dá oportunidade da defesa se manifestar nas suas alegações. Tudo bem? Então, esse tempo aqui concedido pelo legislador para o assistente da acusação, se feito uso dele, é improrrogável e também a defesa ganha esse tempinho aí concedido para assistente de acusação. E aí, no caso concreto, fica 20 mais 20 se tiver o assistente de acusação? Não, fica 20 mais 10, mais 10, Só que não é 20 assim, em termos juntos, porque são fundamentos diferentes, né? Um primeiro 10 minutos é a prorrogação dada pelo usador e os 10 minutos, segundo, é se o assistente de acusação fizer uso da palavra. E se tiver mais de um acusado, esse tempo aqui é individualizado. Para cada acusado, 20 minutos mais 10. Certo? Alguma dúvida até aqui? Chegamos juntos? De verdade? Então tá. Mas isso a gente viu na regra geral. E a exceção é mesmo na forma de memoriais. E qual que é o prazo? Primeiro que o prazo, ele é sucessivo. O que significa dizer isso? Primeiro abre prazo para acusação e depois para defesa, certo? E aí esse prazo sucessivo é de 5 dias, tanto para a acusação quanto para a defesa. Então, o prazo para apresentar resposta ou alegações finais por memoriais são de 5 dias de forma sucessiva, 5 dias para a acusação e 5 dias para a defesa. Bom, se aqui na regra geral os debates são orais e tem esse tempo para cada um respectivamente, obviamente que a sentença aqui também é oral, né? O juiz deve sentenciar na própria audiência. E se aqui é apresentado por escrito e as partes têm prazo sucessivo para apresentar suas alegações finais, obviamente o juiz também, a sentença dele vai ser de forma escrita, né? E o prazo para o juiz proferir a sentença é de 10 dias. Sim? Alguma dúvida até aqui? E é claro que se houver a inversão de alegações finais primeiro da defesa e depois da acusação, constitui uma nulidade, né? Isso
Pelo menos isso. Absoluto. Pelo menos isso. Porque a defesa é a última que fala, porque ela deve se manifestar sobre tudo aquilo que consta no processo. Se a última manifestação é da defesa, então necessariamente a acusação já deve ter apresentado suas alegações finais memoriais de forma antecedente a ela. Certo? Bom, mas aqui tem um detalhe. Se disse pra vocês que a Lei 11.719 de 2008 trouxe inovações nas alegações finais nessas regrinhas aqui, na forma oral, regra geral e exceção de forma de memoriais, a pergunta que fica é, então, as alegações finais é obrigatório? São obrigatórias, né? Concordar, as alegações finais são obrigatórias. Por que essa pergunta? Porque até então não era, né, um determinado tempo, não tão distante assim. E não tão distante assim, pra gente se situar no tempo, até 2010. 2010 é ontem praticamente, né? Sim, em termos de mudanças de entendimento. Mas em 2010, até 2010, e aqui é um detalhe de muita atenção, porque acho que na quarta-feira vocês têm uma aula sobre rito do Tribunal do Júri, né, com o professor Rafael. E aí, a gente não pode confundir aqui. Até 2010, o STF entendia que as alegações finais, tanto no âmbito do procedimento comum, até 2010, STF, tanto no procedimento comum quanto no rito do Tribunal do Júri, as alegações finais eram facultativas. Após 2010, as alegações finais no rito comum são obrigatórias. E o STJ diz que as alegações finais, e aqui vocês guardem só como observação, porque com certeza o professor de vocês vai falar sobre isso. As alegações finais no âmbito do rito do Tribunal do Júri continuam sendo facultativas. Por quê? Entende o STJ que no âmbito do rito do Tribunal do Júri, as alegações finais são facultativas, não são ou seja, leia-se, não são obrigatórias, porque ela leva ao juízo provisório de culpabilidade do sujeito, né? Porque é o momento em que o juiz, porque a gente vai, vocês vão ver que no rito do Tribunal do Júri o procedimento ele é binário, né? São duas fases. E isso daqui, na primeira fase, leva o juiz a absolver sumariamente o acusado no termo dos 415, que vocês vão ver certinho, todos os detalhes possíveis com o professor Rafael, ou em pronúncia ou desclassificação. Então o STJ entende que aqui não teria essa obrigatoriedade das alegações finais no âmbito do Tribunal do Júri. Até porque a questão de alegações finais no rito do Tribunal do Júri na primeira fase, que é onde o juiz vai decidir se ele vai ou não pronunciar o acusado, pode ser também uma estratégia da defesa, né? E aí, estratégias são estratégias, né? Porque todo lugar que a gente vai, a gente tem que conhecer as regras do chão que a gente pisa, do solo que a gente faz uso. E no processo penal não é diferente, né? A questão de estratégia e jogo, enfim, até acho que vocês até devem ter lido um livro bem famoso e bem interessante, que é o Teoria dos Jogos, do professor Alexandre Moraes da Rosa, né? Lá do juiz de direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também professor da UFSC. E lá é em que a gente pode estabelecer algumas estratégias, tanto da defesa quanto da acusação, e poder entender melhor como ocorre a dinâmica dentro do âmbito do processo penal. E aqui é uma oportunidade de analisar estrategicamente, tanto por parte da defesa quanto por parte, né, se vai apresentar ou não as alegações finais no âmbito do rito do Tribunal do Júri, sendo facultativas. Mas o nosso assunto não é esse, o nosso assunto é
estamos no rito comum ordinário. E no nosso âmbito de estudo, as alegações finais, após 2010, o STF tem entendido que são obrigatórios. Então, o STF reconhece nulidade absoluta quando o juiz verifica a ausência de alegações finais, deixa de intimar o acusado para constituir um novo defensor ou nomear um defensor dativo ou abrir vista para a defensoria pública e sentenciar assim, sem as alegações finais por parte da defesa. Então, as alegações finais são indispensáveis aqui no nosso contexto, certo? Professora, mas o CPP ele sempre previu as alegações finais. Esse entendimento ele é só jurisprudencial. Sim, a gente tinha alegações finais, mas não era assim de forma oral, regra geral, etc. Era uma outra dinâmica. Tá. Certo? A gente tem mais alguma dúvida em relação aqui? A gente pode seguir. Eu só queria fazer uma observação antes da gente ir. Eu posso fazer isso no final, que a gente já passou. Bom, essas são as alegações finais. E aí, depois das alegações finais, tanto por parte da acusação quanto por parte da defesa, vem o quê? Finalmente. Gente, tô até emocionada que a gente tá terminando o procedimento comum ordinário. Já foram 3 aulas em relação a esse tema. Em todos aqueles detalhes que a gente já falou, pelo menos o suficiente para nossa aula, tem a sentença. E aqui, mais uma vez, não sendo repetitiva, mas já dizendo, vocês já tiveram uma aula só sobre sentença no módulo passado, né, no segundo semestre. Então, eu vou falar sobre sentença? Não, obviamente que não, porque vocês já tiveram uma aula com certeza muito melhor sobre sentença. Mas, importante algumas coisas, do tipo, a gente viu que como os debates são orais em regra geral, o juiz profere a sentença de forma na própria audiência. O que significa dizer isso? 399, parágrafo 2º. Que o juiz, pela própria lógica estabelecida pelo legislador de 2008, o próprio juiz que presidiu a instrução é o que julga. Isso a gente chama do quê? Tem um princípio que chama princípio da identidade física do juiz, certo? Então nós temos o princípio da identidade física do juiz consagrado aqui no nosso CPP. No 399, parágrafo 2º do juiz. O que isso quer dizer que aquele que presidiu a instrução deve também proferir a sentença. Mas em razão da própria lógica estabelecida pelo legislador de 2008, é isso que deveria acontecer. Mas e se ele for para memoriais? Quer dizer que foi de forma escrita, né? Se for para memoriais. A gente já viu o prazo que ele tem para proferir a sentença, né? Qual é mesmo? 10 dias. Mas, então, vamos supor, só título de curiosidade. Vamos dizer que no último dia, no dia que ocorreu a instrução, era o último dia de trabalho do juiz. Ele ia sair de férias, ou ele ia se aposentar, ou ele ficou doente, etc. e tal, e durante esses 10 dias ele ficou de licença. A questão é, dá para observar o princípio da identidade física do juiz? Não, né? E nesse caso, o que acontece? Nesse caso acontece uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente fazia remissão ao CPP, ou ao CPC, quer dizer, no artigo 132, que é previsto, 73, tá? E aqui a gente vai fazer uma observação. O que dizia o 132 do CPC de 73? Ele falava que o juiz convocado de férias, licenciado, promovido, afastado por qualquer motivo, não julgaria o processo. Então, seria causas que autorizariam a não observância por uma razão da circunstância do caso concreto, de não ser o juiz da instrução a prolatar a sentença. Mas tudo bem, né? A gente diria, nós já evoluímos um pouco no tempo e estamos no CPC de 2015. E onde está isso no CPC de 2015? Não está, né? Que bom que você não disse porque não está. Até o presente momento que eu saiba, não está. E se ele não está, o que fazer então? Bom, a jurisprudência entende que essa ideia trazida pelo 132 CPC de 73 permanece ainda aqui de forma implícita no CPC de 2015. Então, quando o juiz estiver licenciado, de férias, etc., e não puder fazer
não ser possível a observância do princípio de identidade física do juiz, nessas situações que a gente se colocou. Situações rotineiras do dia a dia de um magistrado, né? E que pode não favorecer que ele mesmo julgue o processo em que ele presidiu a instrução probatória, certo? Sim, só por uma questão de curiosidade. Então, o CPC não tem, mas vale a ideia. A ideia continua ok. Certo? Deixa eu ver. E aí, como a sentença foi uma aula que vocês tiveram especificamente, era só isso em relação ao procedimento, com relação à sentença, que eu queria trazer para vocês. Até mesmo porque a sentença tem diversos informativos, diversos entendimentos da jurisprudência, que com certeza vocês devem ter visto na aula especificamente sobre sentença. A gente pode discutir isso depois também, em off nos bastidores, mas como o nosso tempo aqui é curto, né, cronometrado, eu posso dizer que a gente acabou o procedimento comum ordinário depois de umas 4 horas, 5 horas, né? Bom, o intuito quando eu trouxe essa questão, a forma como eu quis trazer para vocês a questão do procedimento comum ordinário, era trazer alguns pontos importantes, mesmo que tratando de matéria específica, de provas, etc., que a gente viu, resposta à acusação, detalhes, citação, etc., e diversos outros pontos que a gente viu durante esse tempo, foi para chegar aqui e a gente ter uma noção agora, global, quando alguém fala procedimento comum ordinário, nós já sabemos do que nós estamos falando. Nós já sabemos até as curvinhas que podem surgir durante o caminho e como lidar com isso, certo? E aí, como a gente terminou o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário ele é super rápido, a gente vai terminar ele pra gente terminar esse bloco, pode ser? Porque é bem rápido mesmo. Então, né? E a gente entra no próximo procedimento chamado procedimento sumário. Bom, se ele tem um outro nome, ele poderia ser diferente. Teria de ser diferente, certo? De alguma forma. E alguém tem esse costume de mexer com procedimento comum sumário na sua atuação? Seja como estagiário, seja como ato profissional, enfim, seja como a função que exerce na vida profissional? Assim, a gente não consegue ver isso com tanta clareza, porque ele tem muita semelhança com o procedimento comum ordinário. São pequenas diferenças pontuais, que são objeto de prova porque são diferenças pontuais. Tipo, exemplo, o número de testemunhas, a possibilidade de não ter diligência, que a gente vai fazer um quadrinho aqui, enfim. E o procedimento sumário, ele, topograficamente, ele está no título 2 e no livro 2 do CPP, que está destinado aos procedimentos especiais. Tá certo isso? Em tese, sim. Não, por favor, nunca mais diga isso. Gente, olha só, voltando, rapidão. Pra gente só relembrar uma coisa. Rapidão, hein? Lembra, por favor. 394, nosso primeiro dispositivo lá. Dissemos, procedimento. Os procedimentos são divididos em comum e especial. Isso está lá no 394 caput. E o comum é dividido entre ordinário, sumário e sumaríssimo. Certo? Então eu volto à minha pergunta. A previsão no Código de Processo Penal, o procedimento sumário está previsto no título 2, título 2, livro 2 do CPP, que trata de procedimentos especiais. Topograficamente, o rito sumário é um procedimento especial? Não, né? Não, por favor. Não é. Então, topograficamente, ele está colocado de forma equivocada no nosso código. Mas a gente já aprendeu lá, quando falamos do 394, e todo esse rolê aqui, certo? Era só para relembrar. Ele nem sempre facilita a nossa vida. E onde que está o procedimento sumário no nosso código? Artigo 531 a 538. Alguém me dá um exemplo? Então, se nós já lembramos que procedimento sumário é um procedimento comum, como mesmo a gente identificava qual era o meu rito processual dentro do procedimento comum? No 394.
Qual é o nosso critério? Nosso não, um critério estabelecido pelo legislador para identificar se o procedimento comum vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Sim, pela pena máxima abstratamente combinada ao respectivo tipo penal, certo? Então, qual é o nosso critério? Qual é o critério de pena? Qual é esse quanto da pena máxima estabelecido pelo legislador para identificar um procedimento como sumário? Oi, por favor. Coloca aí 394 caput, inciso 2. E aí? Sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos. Então, pena máxima inferior a 4 anos. Mas, por uma decorrência lógica do inciso 3, essa pena máxima tem que ser maior que 2. Certo? Certo, porque porque crimes, infrações penais cuja pena máxima é até 2 anos, rito sumaríssimo, né? Então o que resta aqui? Pena máxima até quando, em termos práticos, pelo legislador? Se tem que ser maior que 2, menor que 4, só restou 3, certo? A gente não tem pena, tipo, pena de 1 a 2 anos e meio. Não existe isso no nosso legislador. Então, quando a pena máxima for até 3 anos. Alguém pode me dar um exemplo aí? Receptação é 1,8. A gente pode conferir. É 180 a receptação. Deixa eu ver. 1 a 4 anos, não. Alguém dá outro? 5, não. O 5 é furto, que também é 1 a 4 anos. Bom, eu vou colocar alguns exemplos aqui pra gente se localizar. Abandono de incapaz. Lesão corporal culposa. Não, falei besteira. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica, 129. Lesão corporal do artigo no âmbito doméstico, que é o 129, parágrafo 9º. O abandono de capaz é o 133 do CP. Tem também o homicídio culposo, que é o 121, parágrafo 6º, terceiro. E um bem corriqueiro, que a gente se dá todos os dias, com mais frequência do que esses. Embriaguez ao volante, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui é só pra gente ter uma ideia, tá, pessoal? Embriaguez ao volante, que é o 306 do CTB. Ele pode ou não ser na direção do automotor? Tem diferença? Oi? Não entendi. Esse homicídio culposo, ele pode ou não ser na direção do automotor? Tem diferença? Agora no finalzinho. Não, esse homicídio culposo é do Código Penal. Mas dá uma conferida. É porque dá uma conferida, porque talvez também a pena máxima seja, eu não conferi, 3 meses, ou 3 anos. Eu sei que, na verdade, é uma incongruência, porque o homicídio culposo lá do trânsito é maior que o homicídio... enfim, as penas, elas são... Sim. E tem toda uma discussão quando você tem lei penal especial, no caso do Código de Trânsito Brasileiro, discutindo essa questão da pena também. Mas esses aqui são apenas alguns exemplos, pra gente não ficar no vazio, assim. Sim. O culposo também? De trânsito? Não, esse aqui sim. Isso que eu conferi. Então esse daqui é só pra gente ter alguns exemplos na cabecinha pra avisar onde que eu vou usar rito sumário. Bom, mas a pergunta é, como é então aquela linha do tempo que a gente fez no rito comum ordinário pro rito comum sumário?
apagar aqui? Disse pra vocês que o rito comum sumário, ele é muito semelhante ao rito comum ordinário, certo? Se não disse, eu tô dizendo, mas eu acho que eu disse. E quando eu digo isso, e digo mais, que a primeira fase do rito do procedimento sumário é igual ao rito comum ordinário, vocês já podem me dizer como é que começa. Vai. Oferecimento da denúncia. Nossa. Gente, por favor. Oferecimento da denúncia. E qual que é o próximo passo para o juiz? Recebimento. E, portanto, determina a citação. Ou o que ele faz? Rejeita liminarmente. Se ele determina a citação, o acusado apresenta resposta à acusação. Diante da resposta à acusação, o juiz pode fazer o quê? Rejeitar tardiamente. Boa, Jardel. O que mais, gente? Por favor. Absolver sumariamente. Ou, se não for caso de rejeitar nem absolver sumariamente, dá seguimento. Que é a audiência. Designar audiência. Essa é a primeira fase. Então, quer dizer, se eu disse pra vocês que a primeira fase do rito do procedimento sumário, comum sumário, é igual ao rito do procedimento comum ordinário, vai ocorrer a mesma coisa, vai ocorrer esse esqueminha aqui. E a registro liminar continua valendo 395? Continua. A absolvição sumária continua valendo 397? Continua. Então, até aqui, nada mudou. Certo? O que vai mudar vai ser algumas coisinhas aqui, ó. Em sede de audiência, debate, instrução, debate e julgamento. Instrução, debate e julgamento. É aqui que as diferenças estão presentes. Pequenas diferenças estão presentes. Certo? Então, de uma forma, tentar ser de uma forma didática, não sei se vão conseguir, obviamente, mas a tentativa. Eu vou fazer um quadrinho, então, pra gente diferenciar quais são as distinções presente aqui, tá bom? Mas esse lindo tempo foi pela última vez feito aqui, pra gente lembrar que tudo isso aqui, ó, acontece da mesma forma. E que aonde vai acontecer a diferença? Aqui, nessa bolinha, diferente, ok? Então a gente vai fazer esse quadrinho aqui. Então vamos fazer um quadrinho aqui. Aqui é o rito ordinário e o rito sumário. E aqui a gente já revisa o rito ordinário. Então, quando for rito ordinário, vocês, por favor, podem responder, ok? O que nós estamos aprendendo é o sumário. O ordinário já está tudo com vocês. Pelo menos o essencial, eu acredito, ok? Então vai. Ó. Nunca mais, professora Dai aqui no cursinho, né? Nunca mais, traumatizados. Gente, sempre falo para meus monitorandos, eu falo assim, gente, tudo bem, a gente tá revisando e tal, mas vocês podem errar na prova, mas aqui errar na prova meio chato, né? Porque é meio triste, na verdade, quando você poderia falar, putz, podia ter acertado isso aqui. Então vai, número de testemunhas que cada parte pode rolar. No ordinário era quanto mesmo? 8, certo? Ah, legal. E no sumário? 5. Salvo engano é o artigo 532. Mas eu tô ficando velha aí. É isso? Eu tô ficando velha. A minha memória ela já tá indo pro espaço. Mas é verdade. Mas é verdade. Ok. A última, mas é verdade, tô me perdendo nas memórias já. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença seria qual? Audiência de instrução. Quanto tempo o magistrado tem para designar a audiência de instrução, debate e julgamento contados do recebimento da denúncia?
60 dias. 60 dias. E no rito sumário, 30 dias. Eu acho que é o 531. E a próxima? É a previsão de diligências necessárias. Nós temos essa previsão para o rito ordinário? Sim, né? Nós vimos isso hoje. Sim. E rito sumário? Nós não temos essa possibilidade expressa. A possibilidade de alegação final escrita. Possibilidade, né? Possibilidade. Alegação final escrita. Nós temos no rito ordinário? Sim, né? Artigo 403, parágrafo 3º e o 404, que é a questão se cumprida a diligência complementar, certo? Então nós temos. E aqui no rito sumário? Nós não temos. E a possibilidade de, obviamente, se tem alegação final escrita, de sentença escrita. Nós temos essa possibilidade no rito ordinário? Temos, né? Se nós temos a possibilidade de alegação finais por escrito, por consequência, também. E no rito sumário? Nós não temos. Então essas são as principais diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário. Todos eles aqui estavam naquela bolinha que eu tinha feito aqui e coloquei sinal de diferente, que era no âmbito da audiência? Sim, porque tudo no rito sumário é de forma oral. De forma prevista expressamente na regulamentação desses procedimentos. Aí alguém me perguntaria, mas e se houver necessidade de diligências necessárias? E se, em razão da complexidade da causa ou atendido ao requerimento de diligências necessárias, seria possível alegações finais escritas e, por consequência, sentença escrita? É óbvio que na prática é possível admitir isso, né? Não teria nenhum problema, mas é que em forma legislativa, de forma escrita no procedimento do Código de Processo Penal, essas são as pequenas diferenças existentes entre rito ordinário e rito sumário, que na verdade no fundo só servem para cair na prova, porque em termos substancialmente, se na prática a gente poderia admitir isso para um melhor andamento processual, que o juiz possa chegar na sua convicção, fazer o melhor juízo de apuração dos elementos contidos nos autos, não haveria problema em admitir essas coisas que não existem aqui de forma legislativa no rito sumário, mas de forma legal, de forma escrita, nós não temos. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, enfim, nós terminamos o procedimento comum ordinário e sumário. Eu só quero fazer uma observação, que foi uma inovação lá no âmbito do interrogatório que eu esqueci no momento oportuno. Mas é só pra gente não esquecer, só pra gente lembrar, porque ela foi feita por uma alteração de uma lei que ela é muito cara para a Defensoria Pública aos meus olhos. Que foi a lei que dispôs sobre as políticas públicas para a primeira infância. Que é... Então a gente já terminou aqui, certo? Eu só vou apagar aqui. E antes da gente ir pro intervalo, só quero fazer essa observação lá no interrogatório. E aí a gente volta. Não dá nem pra acreditar que a gente terminou, né? Eu não tô acreditando. Eu achei que ia ficar o ano de 2018 inteirinho. Procedimento ordinário. Tá. Deixa eu ver, 185. Parágrafo 10. Só uma observação no interrogatório. Pra finalizar aqui. Não queria deixar soltando. Que é o artigo... É o parágrafo 10 do 185. O 185 trata sobre interrogatório. O parágrafo 10 foi inserido pela lei 13.257 de 2016. Recente, certo? Essa lei aqui, ela dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância. E ela trouxe, não só aqui, mas ela trouxe também toda vez que a pessoa for interrogada, no âmbito, acho que do inquérito policial também foi feita essa alteração, essa inclusão, de que quando da realização do interrogatório, o magistrado faça perguntas pro
pro acusado, pro interrogado, se ele tem filhos, qual a idade dos seus filhos, se os seus filhos têm deficiência, algum tipo de deficiência, e indicar qual é a pessoa que deve ser contatada, no caso, quem cuida dessas crianças, etc., e serão indicados pelo interrogado quando do seu interrogatório. Então, essa disposição de ter informação dos filhos, e se é portador de deficiência de alguma coisa, etc., veio em algum outro diploma, salvo engano, no inquérito policial também, isso precisa checar o artigo certinho, mas também foi uma inclusão, e foi essa alteração que eu queria rapidamente só pontualizar para vocês. Depois vocês dão uma lida, ou a gente pode ler aqui rapidinho, que diz: do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, essa disposição, ela acrescenta um plus no interrogatório. Substancialmente, talvez você não faria falta, mas como essa lei aqui, ela trouxe diversas alterações de diversos diplomas legais, em razão disso, em razão do caráter interdisciplinar da tua prova, que pode vir a ter, né, a tendência, então pode ser que seja uma afirmativa, que no interrogatório o juiz deve perguntar ao acusado, preso, se ele tem filhos, se é portador de deficiência mental e quem é a pessoa responsável por isso. Uma simples alternativa, simplesmente, mas, enfim, era só pra comentar mesmo, certo? Então agora, de fato, eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa durante essas três aulas, que foram 5 encontros, porque uma foi a confraternização final de ano, né? Tô com isso na cabeça ainda. E aí a gente volta no próximo bloco e no nosso próximo encontro, trabalhando o último rito comum. Sumaríssimo. Isso, a gente volta daqui a pouco.